dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, dois assuntos para tratar com você aqui no comentário. Quero começar com o julgamento que tivemos no primeiro dia, as falas que foram apresentadas, a própria abertura feita lá pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Olha, ontem, na verdade, o ponto alto foi o ministro Alexandre de Moraes, que aquele recado, normalmente aquele resumo que ele faz no relatório, é uma coisa mais burocrática, só organização do que aconteceu até agora. Ele aproveitou esse momento e fez uma declaração muito forte. E o principal recado, ele deu vários recados, o principal recado é que a impunidade não leva à pacificação. E isso é o contrário da história do Brasil, porque a história do Brasil sempre se acreditou que a impunidade, ou seja, a anistia para golpistas, levaria à pacificação nacional. E realmente o ministro tem razão, nunca levou à pacificação. Segundo o ministro, criou cicatrizes na sociedade, difíceis de serem superadas, ou seja, está se referindo ao último golpe militar, que ninguém foi punido, e deixou as cicatrizes e não pacificou o país. E depois ele deu recado também contra o ataque americano à soberania. Mas o primeiro dia pode ser resumido por isso, quer dizer, uma boa atuação do ministro Alexandre de Moraes, uma atuação muito eficiente do Procurador-Geral da República, uma fala da ministra Carmen Lúcia na hora exata, ela tem muita presença do espírito sempre. Ela viu que o advogado Paulo Renato Sintra, de Alexandre Ramagem, estava defendendo o voto impresso como o voto auditável, como se fosse voto auditável é voto impresso. Então, ela deixou ele falar até o final e depois disse: eu só queria dizer que o Brasil sempre tem desde 1996 o voto eletrônico, e o voto eletrônico é auditável, não é sinônimo de voto impresso, e o senhor tratou o tempo todo como se fosse voto impresso. Voto impresso fosse sinônimo de voto auditável. E o próprio advogado disse assim: eu falo assim porque nas falas de Jair Bolsonaro é assim que é tratado. Ou seja, ele estava ali defendendo a ideia de que só o voto impresso é voto auditável, uma ideia que está na raiz de todo esse golpismo, e foi muito mal. Mas quem foi pior mesmo foi o advogado do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, que gastou o tempo todo falando de coisas que não tinham a ver com o interesse do seu cliente. Fez ironia com os ministros, bajulou os ministros, falou de si próprio, da sua carreira, dos seus projetos, enfim. Ficou enrolando lá e gastou pouco tempo com a defesa do almirante. Então, as defesas não foram muito bem, com uma ou outra exceção. Milton e Cássia. Miriam, nós tivemos esse primeiro dia bastante importante do julgamento, hoje vem o segundo e, ao mesmo tempo, nós tivemos atuação também no Parlamento Brasileiro. E uma dessas atuações foi a seguinte: líderes de partidos do Centrão na Câmara assinaram um requerimento de urgência para acelerar a tramitação de um projeto que permite ao Congresso demitir presidentes e diretores do Banco Central. Qual pode ser a consequência de uma medida como essa, se de fato ela entrar em vigor? Bom, é um desastre. É um desastre porque isso dá ao Congresso o direito de demitir o presidente e diretores do Banco Central. É uma coisa pior do que era antes, quando o presidente tinha esse poder de demitir quando o presidente do Banco Central o desagradasse. Nós estamos vendo nos Estados Unidos a mesma coisa, o Trump querendo demitir pessoas do Fed, e isso, como consequência disso, isso afeta a vida das pessoas, porque como consequência você tem mais inflação. Se o Banco Central ficar sob o controle do Congresso, o Congresso pode demitir a qualquer momento, pode fazer um movimento mais aleatório do mundo e demitir quando ele sobe os juros, por exemplo, para combater a inflação, que é um remédio amargo, mas é um remédio necessário. Ele pode demitir a diretoria do Banco Central, é o fim dos tempos.
né? Qualquer coisa que desagrade ao Congresso pode demitir a diretoria do Banco Central. Então, o Banco Central não só perde a independência que conquistou, depois de 30 anos de discussão desse assunto no país, conquistou em 2021, mas é uma conquista não do Banco Central, é uma conquista da sociedade, pela estabilidade da moeda. Então, é um risco enorme. O que aconteceu ontem foi os líderes do Centrão assinaram o requerimento de urgência para esse projeto, que é um projeto absolutamente nocivo à economia brasileira. Eu queria só a última palavra sobre o fato de que o Congresso aproveitou o dia de ontem, que estava todo mundo olhando para o Supremo Tribunal Federal no julgamento, para fazer coisas completamente nocivas ao país, ruins para o país, como, por exemplo, enfraquecer a ficha limpa. Então, o Congresso tem que parar de fazer isso, porque isso deteriora a imagem do próprio Congresso. Claro que ele tem que continuar funcionando em qualquer circunstância. Ele não pode parar porque tem um julgamento no Supremo. Mas ele aproveitar o momento que está todo mundo olhando para um lado e só fazer medidas ruins é muito negativo para a própria imagem do Congresso. E é importante que o país tenha uma boa imagem do Congresso, porque isso é importante para a democracia. Então, o Congresso tem que prestar bastante atenção nesse ponto e parar de ficar querendo dar golpes assim, quando ninguém está olhando, no meio da madrugada, às vezes, ele aprova uma proposta ruim. Essa proposta é contra a economia popular. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.